Gente, vamos a mais um vídeo sobre o cangaço lampiônico. Eu tenho colocado o meu material sobre o cangaço e algumas pessoas ficam assim acreditando, dizem assim, você está prestando um desserviço. Na realidade, eu estou prestando um serviço que é justamente entender o porquê de tanta gente que já examinou essa matéria e sempre ficam na dúvida. Quem foi que matou o Virgulino? Gente, eu queria lembrar para vocês que os crimes que são mais misteriosos, quando se vai analisar, então se descobre que muitas vezes esse crime ocorreu bem próximo. Quem cometeu os crimes foram pessoas, até da família, amigos. E então eu vou citar aqui alguns personagens, como, por exemplo, a Suzane Richthofen, né? O Bruno, jogador, a Daniela Pérez. Gente, esses crimes, eles foram desvendados exatamente depois que se analisa todas as possibilidades. E às vezes a pessoa não acredita que alguém muito próximo foi quem cometeu o crime, quem matou a mãe, feito a Suzana Richthofen, matou a mãe e o pai. O Bruno, jogador que matou a namorada, a Elisa Samud, né? Daniela Pérez, que o Guilherme de Pádua estava contracenando com ela na novela. Então, é preciso que nós entendamos que, com estudos mais aprofundados e conhecendo os personagens e as personalidades daquelas pessoas, você pode chegar a um consenso, entender que o criminoso estava bem próximo ali daquela pessoa, que muitas vezes a família ou algumas pessoas descobrem cadáveres insepultos ou sepultados já, e quando vão investigar, encontram o autor do crime. Onde é que eu quero chegar? O Virgulino, lógico que o Virgulino teve um fim. E a grande dúvida que sempre pairou foi quem deu o primeiro tiro no Virgulino, porque o Virgulino estava ali em Angicos, naquela fazenda, naquela semana que antecede os dias 27, 26, 25 de julho do ano de 1938, e depois que as polícias cercam os grupos dos cangaceiros que estavam ali, dizem que o Virgulino estava querendo fazer alguma coisa e chamou os grupos dele para uma reunião e ele teria alguma coisa a fazer. E então, gente, o Virgulino, né, e os cangaceiros foram surpreendidos com as polícias de Alagoas, de Sergipe e da Bahia. E então, vários cangaceiros fogem e 11 são executados, entre os quais um era o Virgulino e a outra a Maria Lidéia e o Luiz Pedro, né? Agora, o mistério ficou exatamente quem matou a Maria. O Panta de Godoy disse que foi ele que terminou de matar, deu um tiro e cortou a cabeça da Maria. Praticamente ainda estava com vida e ele corta a cabeça. O Luiz Pedro aquele grande amigo do Virgulino que passa pela Maria antes dela ser morta e corre e vai embora, depois retorna. E o Lampião, quando o Panta de Godoy, ele disse, tem os depoimentos dele, que ele foi quem deu o segundo tiro na cabeça do Virgulino. Quando ele encontrou o Virgulino, já encontrou o Virgulino se debatendo em cima de uma pedra. Então, o primeiro tiro ficou sempre nessa questão mistério. Quando eu comecei a estudar o cangaço, que eu não me interessava, eu comecei a estudar, né? A minha área é do direito, eu gosto muito da antropologia criminal,
E então eu comecei a estudar e também gosto da psicologia forense e a gente vai analisando as peças, vai analisando como as possibilidades para um crime, quem cometeu um determinado crime e sempre se consegue chegar a termos, né? A bons termos, né? Então, sempre se consegue chegar ao criminoso através de pesquisa, de estudos, né? E exatamente isso. Quando eu comecei analisando, eu assisti a muitos vídeos, li bastante livros. Gente, eu tenho muitos livros, muitos mesmo, do cangaço, certo? Isso aqui é um mínimo, que eu tenho muitos livros dos escritores, dos maiores pesquisadores, né? E todos ficam naquela mesmice. Ah, eu acho no achismo. Não existe achismo. Quando se quer encontrar a causa de um crime e como o crime foi cometido sobre aquela pessoa, né? Quem matou, quem estava ali próximo, ou quem estava distante e também se aproximou para cometer o crime. Tudo isso é possibilidade que a gente vai analisando. E diante de tantos relatos, diante de tantas entrevistas, que eu não entrevistei nenhum ex-cangaceiro, eu não entrevistei. Mas, de acordo com os depoimentos deles, a gente só pode entender que o Virgulino não morreu do coração. O Virgulino sofreu, digamos assim, o Virgulino foi baleado na cabeça, na parte fronto-parietal, em 2 lugares. Teve mais outros tiros, porque ele também diz que ele foi alvejado também na barriga. Mas qual foi o tiro que matou o Virgulino? Olha, o primeiro tiro deixou o Virgulino praticamente morto, mas não havia morrido, não. E quem terminou de matar o Virgulino foi o Panta de Godoy. Ele disse com todas as letras, ele assumiu que deu o segundo tiro na cabeça do Virgulino, que encontrou o Virgulino em cima de uma pedra, se debatendo, mexendo com os braços e com as pernas, e não conseguia mais. Então, gente, esse tiro não saiu de policial, porque os policiais vieram de outros. Quando fizeram cerco ali em Angico, tinha um lugar que não tinha saída, não tinha como as polícias chegar, e o Virgulino estava ali, né? Justamente ele estava ali junto com a Maria, né? E com o Luiz Pedro. A Maria sai, vai pegar água, e apesar de estar chovendo, né, uma neblina tudinho, mas ela foi pegar água numa bacia de Queijo do Reino, segundo o doutor Amaury Correia, tá aqui no livro dele, certo? E então, o Luiz Pedro também sai de perto do Virgulino. O Panta de Godoy diz com todas as letras. Saiu de cima do Lampião. O Luiz Pedro correu e havia saído de cima do Lampião. Quando diz em cima do Lampião, é a forma de dizer, é a maneira de dizer. Ele saiu correndo, porque ele deu o tiro em Lampião. O primeiro tiro foi o Luiz Pedro, um amigo dele. Só podia ser, gente, outra pessoa. Não teria dado aquele tiro, porque não estava junto do Virgulino. Só quem estava era o Luiz Pedro. E o Luiz Pedro sai e corre. Agora, ele corre, vai embora. Aí passa junto da Maria, a Maria grita para ele, corre, só corre, que atirado no Lampião ela não viu, né? Mas ela sabia que o Luiz Pedro estava lá antes, porque ela tinha saído de lá de junto do Lampião, do Virgulino. O Lampião, rei do cangaço, e sobe e vai embora. Depois ele volta, gente, ele não voltou para roubar o Lampião, porque se ele quisesse roubar o Lampião, o Virgulino, as coisas, as joias, o dinheiro do Virgulino, ele teria roubado antes. Antes, não era depois para voltar para vir roubar. Ele roubaria antes, porque ele já estava junto, teria a possibilidade. Agora, esse tiro foi consentido? No meu entendimento, sim. Mas também pode ter sido que o Luiz Pedro tenha aproveitado aquela oportunidade de estar ali sozinho com o Lampião. Se bem que
Se bem que o Virgulino sempre estava com o Luiz Pedro e com a Maria, mas sempre mais com o Luiz Pedro. Mas ele aproveitou a oportunidade que o Virgulino não estava sem poder sair do lugar, porque era um lugar difícil, de penhascos, cheio de pedra, e o Virgulino estava ali, embrenhado naquele lugar. Então, o Luiz Pedro, ou porque foi uma jura de amor, ou porque ele queria se livrar do Virgulino, ou porque eles iriam morrer juntinhos, ou porque ele aproveitou aquela oportunidade, aquela chance, era uma chance que o Luiz Pedro teve de atirar no Virgulino. O Virgulino estava desequipado, estava com a arma junto da pedra e o Luiz Pedro estava junto dele. Então ele aproveitou a oportunidade para se livrar do Lampião ou para morrer junto, conforme eles tinham uma jura de amor. Agora, o segundo tiro, esse foi o Panta de Godoy. Mais um detalhe, esta semana também eu estava assistindo a um vídeo em que aparece uma foto do Melquiades da Rocha, se não me engano, é uma pessoa que tem um canal aí no YouTube, e ele disse que morreram 2 mulheres. O primeiro corpo seria o corpo da Maria, de Ideia, que foi cortada a cabeça. O segundo seria da Enedina. Agora, o que causa estranheza depois de 85 anos, vai completar agora, no dia 28 de julho de 2023, completou 85 anos desse cerco que fizeram ao Virgulino, aos cangaceiros, para os eliminar. E aparece um corpo de mulher, e essa pessoa do canal do YouTube disse que a mulher era um corpo de mulher, porque estava de saia, né? Supõe-se que era uma mulher, né? Agora, que ela estava com uma calça encarnada, vermelha. Gente, é inacreditável que essas coisas apareçam. É isso que acontece na história do cangaço, porque nós sabemos que as mulheres cangaceiras, se elas usavam calçola, né, vamos dizer assim, calcinha, hoje dizemos calcinha, porque antigamente era calçola mesmo, calçolão, né? Os homens usavam cerola, cueca, cerola, né? Agora, essa mulher estava com a calcinha encarnada, gente, aí realmente é uma coisa que é para chamar atenção, que é para rechear mais, encher mais de fantasia, a história que já é fantasiosa, né? E não chegar a um consenso. Então, eu não acredito que essa mulher estava com a calcinha encarnada, né? E porque as fotos da época não eram coloridas. Hoje se coloriza as fotos até mesmo do Virgulino, que antigamente eles vestiam aquela roupa toda papagaiada, parecia umas borboletas de asa dourada, no meio da caatinga. Mas era tudo enfeitado, bordado, uns bordados muito do mal feitos. Que as pessoas também dizem, olha como o Virgulino bordava numa máquina de pedal. Eu já mostrei que não era possível o Virgulino apoiar uma máquina que era de manivela e usar um bastidor para fazer aqueles bordados. O Virgulino não faria aquilo. Agora já existiam bordados bonitos? Já. Mas dentro do mato, né? Do mato da caatinga, que a caatinga é diferente das matas. A caatinga, a vegetação de espinho, cheia de pedras, de poeira. Gente, o Virgulino não faria aqueles bordados com aqueles traços tão, assim, perfeitos, né? Até porque não havia como apoiar a máquina de costura, que era máquina a manivela. Se tivesse máquina de pedal, tinha, mas não dentro do mato, não tinha condição de colocar, de aprumar a máquina, não tinha condição. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mostrando da impossibilidade, certo? Agora, aqueles bordados das roupas das cangaceiras, eles eram muito mal acabados. Agora, o filme de Benjamin Abraão, que tem um bocado de coisa que não faz parte do próprio filme, do filme que o Abraão fez aquela película, porque tem umas pessoas, umas mulheres muito bem vestidas, que as cangaceiras eram mal vestidas, gente. A roupa era toda enjulhada, encolhida, o tecido era de azulão, era de brim, era de algodãozinho. Se fosse o caso, esses tecidos não eram como antigamente tinha realmente aquelas roupas que tinham os cortes muito bem talhados.
os modelos que eram geralmente de revistas, que vinha, né, vinha com moldes, com tudo. Então, gente, vamos entender. Agora, voltemos. Não acredito que a cangaceira, essa Enedina, estava com a calça encarnada. Não acredito. E quanto ao tiro de que o Lampião, o Virgulino, foi morto, o primeiro tiro, no meu entendimento, ninguém vai me convencer diferente, porque eu já estudei, analisei bastante, né? E a possibilidade de ter entrado pelo, digamos, no lugar em que o Virgulino estava, que era um alçapão, aquilo dali não tinha saída, de um lado não tinha saída. Inclusive, os estudantes da comissão do Tenente Lucena, eles colocaram que era impressionante como a vegetação fechada, como é que os cangaceiros iriam correr por ali. Um lado que era fechado, não tinha saída, mas os outros, por onde os policiais chegaram, dava e tiveram acesso, sim, aí chegaram. Agora, o Virgulino estava lá embaixo, não estava junto dessa cangaceira Enedina, não estava junto da Maria, e os cangaceiros estavam espalhados ali naquele lugar de Angico. Portanto, o meu entendimento é que, acredite quem quiser, e é problema de quem quiser acreditar ou não, mas o Virgulino, ele estava sozinho com o Luiz Pedro, primeiro com a Maria e o Luiz Pedro. A Maria sai e o Luiz Pedro fica, e é ele quem dá o tiro no Lampião, porque a arma de Virgulino não saiu nenhum tiro. Segundo Panta de Godoy, segundo o entreguista, aqueles entreguistas, o Durval, ele mesmo disse. Agora, quem tem os vídeos e analisa, estude, né? Agora, se alguém acha que não é, eu já me convenci que foi o Luiz Pedro e vou ficar com essa versão. E se alguém tiver outra, eu acho difícil, mas já teve gente que deu 3, 4 versões para os matadores de Lampião. Eu só dei uma até hoje e vou ficar nessa.